Gente, infelizmente, a reforma tributária foi aprovada com um investimento aí de 7 bilhões, do governo em emendas parlamentares, e muitos dos deputados sequer leram o texto dessa reforma tributária. Eu vou passar para vocês 2 vídeos. Aliás, quero agradecer ao Gustavo Gaia pelo vídeo, que ele soltou aí agora, e também ao Bolsonaro, o Bolsonaro dando um esporro aí no Tarcísio, porque pela sua inexperiência. Aliás, Tarcísio, nós te apoiamos muito aí para governador em São Paulo. Você sabe disso. Eu pedi que gente muito conhecida no Brasil, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, o próprio Felipe Jimenez, eles foram pessoalmente aí para te ajudar. Não pense que você vai virar casaca e vai permanecer sentado aí nessa cadeira. Nós queremos pessoas leais ao Brasil e leais aos princípios que te elegeram. Então, Tarcísio, abre teu olho, porque do mesmo jeito que a gente te apoiou, eu deixo de te apoiar. E os demais vão junto conosco, porque de traíra nós já estamos cansados. Bom, tá dado o recado, Então, com essa reforma tributária, gente, nós só temos a perder. Esse monstro, que foi votado agora e aprovado lá no parlamento, vai encarecer serviços, produtos e vai atingir principalmente a classe mais pobre. Eu vou passar agora alguns vídeos para vocês, que eu estou realmente muito chateado. Eu acabei de conversar com algumas pessoas sobre o assunto e, infelizmente, nós temos que engolir mais uma, Tem que descer mais uma pela goela, porque os deputados sequer, eu repito, leram o texto dessa reforma tributária, que é o lusco-fusco aí da aprovação. Já colocaram mais 10 itens em cima para serem aprovados. Então tá bom. E Tarcísio, abre teu olho, hein? Abre teu olho, tá? Porque lembra da Joyce Hasselmann, tá lembrado do Alexandre Frota e de vários outros, do governador lá do Rio? Nós deixamos de apoiar, tá? Lugar de camaleão é na esquerda. Na direita a gente quer pessoas verdadeiras. É isso. Assista aí o vídeo do Gustavo Gaia e em seguida o esporro do Bolsonaro, chamando o Tarcísio de inexperiente. Ele suavizou. Eu não suavizo, não. Um abraço para vocês. Não esquece de contribuir com o canal, gente. Estamos precisando, tá? Um abraço. Agora são 10 horas da noite. Estou voltando aqui pro meu gabinete. Como vocês podem ver, não tem mais ninguém aqui. Infelizmente, o Brasil vai enfrentar um período muito, muito obscuro, muito sofrível. A toque de caixa, comprando um projeto, a aprovação de um projeto com 7 bilhões de reais em emendas. Hoje, esse projeto que eles querem dar o nome de reforma tributária foi aprovada, mas ela não reforma nada. Na verdade, ela torna mais complicado, vai encarecer o produto final e os serviços para os consumidores, para o povo brasileiro, para os pobres. E pior de tudo, foi um atropelo total. A maioria dos deputados que votaram a favor desse projeto hoje nem sequer chegaram a ler o projeto. Um projeto de altíssima complexidade, que vai afetar todo o sistema tributário de uma nação de 217 milhões de pessoas. E eles nem sequer leram. Ou votaram porque receberam alguma coisa, ou porque foi uma determinação do líder do partido, ou é porque senão eles vão perder alguns cargos que tem ali no governo. Isso é extremamente triste para o nosso país. Hoje saiu uma pesquisa falando que a instituição que tem menos confiança do povo brasileiro é o Congresso. E eu consigo entender por que o povo brasileiro pensa assim. A resposta está aí. Essa votação de uma reforma tributária que nem sequer foi lida e debatida. E falando ainda sobre a reforma tributária, o assunto foi motivo de discordância entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Vamos voltar com Bruno Pinheiro, em Brasília, que tem informações sobre essa situação, essas crises, digamos assim, pra gente. Bruno, Tarcísio chegou a ser vaiado na reunião do PL? Aconteceu isso mesmo? Uma reunião que iniciou às 8 horas da manhã, individual, somente o governador de São Paulo e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Um pouco mais de 1h30, logo na sequência se reuniram com os aliados de Jair Bolsonaro, ex-ministros e vários deputados e alguns senadores que estavam no encontro, inclusive. Aconteceu que o governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro, ele fez uma ampla defesa da reforma e chegou a falar que estava ali em forma de um interlocutor. Os aliados de Bolsonaro não aceitaram essa orientação e voltaram a falar que essa reforma não estava de acordo e que era necessário alguns ajustes, e foi justamente o que incomodou esses aliados e esse clima acabou esquentando durante a reunião. Vamos acompanhar o que de fato aconteceu hoje
na parte da manhã aqui na capital federal. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o Pênis estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. A gente relembra que esse relatório, Lívia, ele foi enviado ontem, ou seja, os nomes que estavam nesta reunião não conseguiram sequer olhar este documento. Eu cheguei a conversar hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele me respondeu que ele não conseguiu entender este relatório e não tinha como ser já a favor durante esta reunião. E foi justamente o que incomodou os aliados de Bolsonaro e até mesmo Jair Bolsonaro durante esta reunião. O atual governador de São Paulo, ele se ausentou da reunião antes de acabar. Em uma entrevista exclusiva, há alguns minutos aqui à Jovem Pan, cheguei a conversar justamente sobre isso com o ex-presidente da República. Ele me revelou que já voltou a conversar com o governador após esta reunião, até porque ele foi um excelente ministro, de acordo com o Jair Bolsonaro, na infraestrutura, muito experiente. Mas na articulação ele está iniciando. Vamos ouvir o que respondeu Jair Bolsonaro à Jovem Pan. Tarcísio é 10 na parte técnica, na parte política ele é bastante inexperiente. E obviamente estava chateado porque estava apanhando muito, em especial nas mídias sociais, mas faz parte da regra do jogo. Então, o que ele fez? Né? De ontem para hoje, acredite se quiser, mais de uma dezena de novas propostas entraram no projeto. Propostas que, segundo eu conversei com o Tarcísio, não interessavam para nós, para o Brasil, melhor dizendo. E ele tomou uma posição, ligou para o líder e falou que por ele não colocaria em votação essa PEC. O que a gente esperava? Saírem uns 10 itens da proposta anterior, acaba entrando outros 10, piorando mais ainda essa proposta. Não podemos admitir uma proposta de reforma tributária que aumente a carga de impostos no Brasil, coisa que o Tarcísio entende e pensa exatamente da mesma maneira. Queremos uma reforma, mas não é uma reforma qualquer.